Bem simples essa continha. Agora, depois de você fazer essa continha aqui no primeiro, tem aqui, ó, o segundo. De acordo com a tabela, identifique qual desses materiais pode ser a amostra citada no exercício 1. Gente, é bem simplesinho, porque você vai simplesmente olhar o resultado do exercício do primeiro e vai encontrar ele aqui na segunda coluninha dessa tabela. Ó. O valor que você obter como resposta aqui no primeiro vai ser a densidade que você vai localizar aqui nessa tabela. Ai, tá top demais, gente. Eu comprei da China, aquela mesa digitalizadora. Vamos ver como que vai dar. Gente, olha, já foi 13 minutos. Vamos lá. Observação. Olha só. A densidade, ela também depende da temperatura e da pressão exercida sobre o material, tá? Exemplo, a água, a temperatura... A temperatura aproximada de 4 graus Celsius e a pressão 1 atmosfera, essa pressão atmosfera significa que está no nível do mar, tá? Não subiu a serra, não desceu a serra, está no nível do mar. Possui densidade de 1 grama por centímetro cúbico. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pegar a água e eu colocar num cubinho, dentro de um cubinho, que é formado de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, vou encher ele de água e vou colocar na balança, vai pesar exatamente, vai marcar exatamente 1 grama. Lembrando que é 1 no masculino e não 1 no feminino, porque quando é 1 no feminino é aquela graminha que fica lá no quintal, tá? Então, de peso, de massa, é no masculino. 1 grama. No entanto, no estado sólido, a sua densidade mudará. Ela vai diminuir. Vocês já observaram que quando vocês colocam um copo com água e a pedra de gelo ela fica em cima da água e não embaixo? Porque a densidade do gelo, da água congelada, na temperatura menor, ela é menor. Porque a temperatura do ambiente, ela influencia na densidade da substância. Então, apesar de ser a mesma substância, tem densidades diferentes, tudo bem? Coloquei aí para vocês um exemplinho aí da geleira, né? Ó, da geleira, não, tem um nome, isso aqui esqueci. Que sempre falam nos filmes. Não lembro. Mas é gelo, né? Elas flutuam, elas ficam acima do nível do mar, né? Porque a densidade da água congelada é menor do que a densidade da água líquida, tudo bem? Agora eu quero que vocês reflitam sobre isso. Na verdade, já várias vezes, né, foi falado, várias vezes foi falado. Eu, pelo menos, já ouvi muitas vezes as pessoas falarem pegadinha, né? O que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Daí, as pessoas ficam pensando, nossa, o chumbo é mais pesado, o algodão é levinho, né? 1 quilo de chumbo. Só que não, né? Eu tô falando de 1 quilo de uma substância e eu tô falando também de 1 quilo da outra substância. O que vai diferenciar aqui? Pensa comigo, qual vai ser a diferença entre 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão? A diferença vai ser a massa, a quantidade de matéria que eu preciso de chumbo para ter 1 quilo e a quantidade de matéria que eu preciso de algodão para ter 1 quilo, tudo bem? É muito maior a quantidade de matéria de algodão que eu preciso. Então, aí a densidade dessas duas substâncias, dessas duas matérias, ela é diferente, o que diferencia é a quantidade de matéria, tudo bem? O volume deles com certeza vai ser diferente, né? Porque o espaço ocupado por 1 quilo de algodão vai ser muito maior do que o espaço ocupado por 1 quilo de chumbo. Agora, solubilidade. O que é solubilidade? Solubilidade é a propriedade física das substâncias de se dissolverem ou não em um determinado líquido. Aí a gente tem uns nominhos aí que a gente precisa lembrar, que são soluto e solvente. Soluto é o nome dado para aquela substância que vai estar em menor quantidade, é o que vai ser dissolvido. E solvente é o nome que a gente dá para aquela substância que está em maior quantidade na solução, no sistema, e é o que vai dissolver o soluto.
tudo bem? É importante a gente lembrar esses dois nomezinhos, tudo bem? Os solutos, eles podem ser classificados da seguinte forma: solúveis, pouco solúveis ou insolúveis. Como que eu sei o que é isso? Bom, solúvel é uma substância que eu sei que se eu colocar na água, com certeza vai dissolver. Por exemplo, o álcool. O álcool ele é infinitamente solúvel em água. Eu consigo dissolver o álcool na água de qualquer maneira. Ele é muito solúvel em água, tá? Daí tem os pouco solúveis e tem os insolúveis, que são aqueles que não são solúveis, a gente não consegue dissolver de jeito nenhum. É o exemplo do óleo. O óleo na água a gente não consegue dissolver. Você pode ficar mexendo, não vai conseguir dissolver. Tudo bem? Eu já dei 2 exemplos. Vocês não vão usar esses exemplos que eu dei. Vocês vão fazer uma pesquisazinha uma pesquisinha e vão registrar no caderninho de vocês. Caderninho, ai que bebezinho. Vocês vão registrar no caderno algo que tenha na casa de vocês e que em água, olha que zona, seja considerado solúvel, pouco solúvel ou insolúvel. Então, vocês já têm 2 exercicinhos lá de temperatura, né? De temperatura, de densidade para fazer. Aí tem que fazer mais esse aqui também, tá? No caderno. Tudo bem? Prosseguindo. Temperatura de fusão. Temperatura de fusão é a temperatura exata. Bom, temperatura, o que é temperatura? Temperatura é nível de agitação entre as moléculas. E temperatura de fusão é quando uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Quando uma substância está no estado sólido, as moléculas elas estão tão arranjadinhas, elas estão tão pertinhas que elas não têm quase agitação. Agora, conforme a gente vai aumentando a temperatura, a gente vai aumentando o nível de agitação entre essas moléculas, elas vão se movimentando, e elas acabam se afastando um pouco, até que elas ficam com um estado que é o estado líquido, né, das substâncias, que é quando as moléculas conseguem se movimentar. Elas ainda estão próximas, mas elas conseguem se movimentar mesmo estando todas bem próximas umas das outras, tá? Então, elas não estão tão aproximadas, tão organizadas como a substância no estado sólido, elas já estão um pouco mais distantes, elas já têm uma malemolência, então, no estado líquido. E então, é o nível de agitação dessas moléculas, que pra gente aqui é dado em graus Celsius, né? Tem a temperatura de ebulição, que é a temperatura quando a substância passa do estado líquido para o gasoso. Então, as moléculas elas estão mais agitadas, a temperatura está maior. E aí, quando atinge uma determinada quantidade de energia, as moléculas elas conseguem manter uma distância maior umas das outras e a movimentação entre essas moléculas ela é constante, elas se movimentam o tempo inteiro de várias formas, elas ficam batendo nas paredes do recipiente por onde elas estão, tanto que quando uma pessoa solta um punzinho ali a 2 metros, a gente rapidamente sente, porque o pum é gasoso, e aí as moléculas do gás elas se dispersam pelo ambiente todo, tá? Por causa desse nível de agitação entre as moléculas. Então, temperatura de fusão é exatamente o momento em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido, e de ebulição é o momento em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Eu coloquei aqui para vocês um gráfico para ilustrar isso, né? Então, aqui eu tenho um gráfico que varia o tempo por tempo, vou apagar, pela temperatura, também vou apagar, é só para vocês acompanharem. Então, eu tenho aqui uma substância que ela tá vindo aqui, vou pôr o azulzinho, ela tá vindo aqui numa temperatura, num nível de agitação sólido. Chegou numa determinada temperatura, numa agitação, essa substância ela começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Só que aqui tem um intervalo de tempo em que eu não tenho só substância sólida ou só substância líquida. Eu tenho as duas. Ela está num processo de transformação.
Depois essa substância, quando ela atinge completamente o estado líquido, a gente começa a aumentar novamente o nível de energia, ali o nível de agitação das moléculas, chega a um determinado ponto que essas moléculas também essa substância começa a passar por um processo de transformação novamente, num determinado intervalo de tempo, em que eu obtenho aqui substância tanto no estado líquido quanto no estado gasoso, até o momento em que toda substância já atingiu o nível de agitação necessário para que as moléculas se desgrudem e estejam todas no estado gasoso, tá? Esse aqui é o diagrama, então, de transformação. Cada substância tem uma temperatura de fusão e de ebulição, né? Então, os gráficos eles são diferentes para cada substância, tudo bem? Prosseguindo. Então, aqui, observe a tabela e responda. Tem aí uma tabelinha com temperatura de fusão e de ebulição de algumas substâncias, e aí tem 3 perguntinhas sobre essa tabela. Não vou ler para a gente não ficar gastando tempo com isso, é para vocês responderem, tudo bem? Bom, pessoal, como eu faço para identificar quando uma substância, a partir do seu ponto de fusão e de ebulição, está no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso? A gente vai fazer uma reta que é aquela reta numérica que vocês aprendem lá na matemática.